Que a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para um estudo curto da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Assim que seja bem-vindo aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Também coloque seu like. Comparta com outras pessoas, porque isso vai ajudar que a palavra de Deus possa se expandir para outras pessoas, que as pessoas ocupem a sua mente com a palavra de Deus, que é a que renova e transforma a nossa vida. Hoje o título da nossa lição é muito importante, é Crescendo em Conhecimento. E vamos então para o nosso estudo. Na introdução diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Isso está na Bíblia, no livro de 2 de Pedro, capítulo 3, e o versículo é o 18. E vamos continuar com um pouco de comentário que tem aqui na nossa introdução. O único modo de permanecer firme é progredir diariamente na vida divina. A fé aumenta-se quando, em conflito com dúvidas e obstáculos, eles forem superados. A verdadeira santificação é progressiva. Se crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, eles aproveitarão todos os privilégios e oportunidades para obter mais conhecimento da vida e do caráter de Cristo. Esta é a nossa pequena introdução. Então, o mesmo versículo que nós lemos em 2 de Pedro diz: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o tema principal de hoje, crescendo em conhecimento. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que é a tripla conexão do amor divino entre Jesus e seus discípulos? João 17:26 diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Estas palavras são do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse que ele faria conhecer o seu nome aos seus discípulos e lhe faria conhecer ainda mais, ou seja, que precisaria mais ainda o conhecimento, e diz: para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Que neste versículo, já que a pergunta nos diz o que é a tripla conexão do amor divino entre Jesus e seus discípulos, ao meu modo de ver, eu vi que a conexão do amor de Deus com o amor de Cristo é uma, né? Depois, o amor do Pai para conosco e Jesus conosco. São três coisas que nós vemos aí neste versículo bíblico. O amor do Pai com Cristo, o amor do Pai para conosco e nós estar em Cristo. Na notinha também podemos encontrar algo um pouco parecido. Nos diz assim: a ilustração mais completa dos métodos de Cristo como ensinador encontra-se no seu preparo a dos 12 primeiros discípulos. Somente por meio daquela comunhão do Espírito com o Espírito e do coração com o coração, do humano com o divino, se pode comunicar a energia vitalizadora que a verdadeira educação tem por objetivo comunicar. É unicamente a vida que pode produzir vida. Então aqui, de acordo com a notinha, também podemos ver três coisas. Aí o que vocês entenderem melhor, vocês pegam, tá bom? Aqui também diz: somente por meio daquela comunhão do Espírito com o Espírito, do coração com o coração, do humano com o divino, se pode comunicar a energia vitalizadora que a verdadeira educação tem por objetivo comunicar.
Então, na verdade, que lição nós aprendemos aqui? Para que nós possamos crescer em conhecimento, porque não esqueçamos, esse é o título da nossa lição hoje, crescendo em conhecimento. Para que nós possamos crescer em conhecimento, nós precisamos estar conectados com o amor de Deus, com o amor de Cristo, e aqui, como diz na notinha, do Espírito com o Espírito, do coração com o coração, do humano com o divino. Não podemos estar separados de Deus, não podemos estar separados, temos que estar intimamente ligados, então, para que possamos crescer nesse conhecimento. Vamos para a pergunta número 2. Quem apresentam, na verdade, eu acho que aqui faltou uma Mzinha, tá? Quem apresentam os seguidores de Cristo ao mundo? Então vamos ver o versículo, Atos capítulo 17, versículo 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aqui estava o apóstolo Paulo falando àquelas pessoas que estavam naquele lugar, dizendo que eles tinham um altar lá, que estava escrito lá, o Deus desconhecido. É esse Deus que eu estou apresentando para vocês. Por isso que a nossa pergunta diz: quem apresentam ao mundo os seguidores de Cristo? Nós, naquela época, foi Paulo, apresentou a Cristo, a esse Deus maravilhoso, esse Deus criador dos céus e da terra. Agora somos nós que devemos apresentar. Por isso que a pergunta diz: quem apresentam ao mundo os seguidores de Cristo? Nós apresentamos, devemos apresentar a Jesus Cristo, ao nosso Deus criador dos céus e da terra. A nossa notinha nos diz assim: então, nos resultados de sua obra, Cristo contemplará sua recompensa naquela grande multidão que ninguém pode contar, apresentada como irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Aquele cujo sangue nos redimiu e cuja vida nos ensinou, verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Olhem que maravilhoso. Então, naquele dia, quando Jesus voltar por segunda vez e ver aquela multidão redimida pelo seu sangue, diz que ele verá o resultado da sua alma e ficará satisfeito. Em outras palavras, ficará feliz ao ver todos os redimidos pelo seu sangue. Querido amigo, querida amiga, irmão, irmã, você gostaria de dar esse gozo para Jesus? Você gostaria de ver Jesus alegre por ter você naquele dia lá presente? Eu gostaria de ser uma. Espero que todos nós façamos de tudo para dar essa alegria a Jesus, estando lá naquela multidão redimida pelo seu sangue. Pergunta número 3. O que acontece quando não se valoriza o conhecimento recebido de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 21 e depois o 25 nos diz: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, pois mudaram a verdade em mentira e adoraram a criatura antes do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Então, o que acontece quando não se valoriza o conhecimento recebido de Deus? As pessoas acabam, segundo aqui no versículo, seu coração insensato se obscurece. A escuridão, o que representa a escuridão? Representa que não há entendimento, não conseguem compreender, ficam sem luz, como diz o conhecimento. Inclusive nas matérias do mundo, quando se fala de filosofia, luz representa conhecimento, escuridão, falta de conhecimento. Então, aqui quando nós falamos
do conhecimento, o que acontece quando não se valoriza o conhecimento recebido de Deus? A pessoa fica na escuridão nas trevas do conhecimento, né? Mudam a verdade em mentira e no lugar de adorar o verdadeiro Criador, acabam adorando a criatura. Vamos para a notinha. Quem negligencia ou trata com indiferença as advertências divinas, quem acaricia ou desculpa o pecado, está selando o destino da sua alma. Seremos pesados na balança e achados em falta. Graça, paz e perdão serão retirados para sempre. Poxa, né? Que coisa horrível vai acontecer com aqueles que não valorizam o conhecimento de Deus agora. Que nós não sejamos dessas pessoas, que não façamos negligência, porque simplesmente negligenciar, está falando aqui, quem negligencia ou trata com indiferença as advertências divinas, quem acaricia ou desculpa o pecado, está selando o destino da sua alma. Tem uma frase que as pessoas muito dizem: o Senhor, por mais que você pecar, Ele nunca vai te abandonar. Essa expressão nunca vai te abandonar parece que nunca terminasse o tempo de graça, mas, querido amigo, não é assim. Existe um tempo, existe um limite. Aqui está falando que aqueles que continuam acariciando o pecado, aqueles que não querem abandonar o pecado, que tratam com indiferença as advertências divinas, graça, paz e perdão serão retirados para sempre. Agora, o dia e a hora não sabemos, por isso aproveitemos hoje o tempo que o Senhor está nos dando. Vamos para a pergunta 4. Qual é a base do conhecimento genuíno? Romanos capítulo 7, versículo 7 até o 9, nos diz assim: que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Vamos para a notinha e aí respondemos melhor. A lei de Deus, como apresentada nas Escrituras, é ampla em suas reivindicações. Cada princípio é santo, justo e bom. A lei põe os homens sob a obrigação a Deus, alcança os pensamentos e os sentimentos e produzirá convicção do pecado em todo aquele que esteja convicto de ter transgredido suas reivindicações. Se a lei se referisse somente à conduta externa, os homens não seriam culpados de seus maus pensamentos, desejos e planos. Mas a lei requer que a própria alma seja pura, a fim de que os pensamentos e sentimentos estejam de acordo com a norma de amor e justiça. Que interessante. Então, a lei nos põe sob a obrigação a Deus e ela também alcança os pensamentos e os sentimentos. A lei de Deus quer que a nossa alma seja pura, não simplesmente algo exterior. Então, se nós estamos falando sobre a nossa lição que fala em crescendo em conhecimento, nós vamos ver aqui que a lei é algo muito importante para esse crescimento em conhecimento, porque eu não vou saber se eu estou errando se eu não conheço a lei de Deus. Por isso precisamos conhecer a lei, meditar na lei de Deus, para saber no que eu estou errando. E ao saber no que eu estou errando, eu posso pedir a Deus a sua força para que eu possa continuar crescendo nesse conhecimento de Deus. Vamos agora para a pergunta número 5.
do que devo ter vergonha? 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 34 nos diz: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Então, do que devo ter vergonha? De não conhecer a Deus. É isso de que eu tenho que ter vergonha. Eu não tenho que ter vergonha de não estar à moda do mundo. Eu não tenho que ter vergonha porque eu não sou como os outros. Eu não tenho que ter vergonha porque eu não falo como fulano de tal ou como fulana de tal. Eu não tenho que ter vergonha se eu não tenho dinheiro como os outros. Não, não é isso que a gente tem que ter vergonha. Nós temos que ter vergonha é de não conhecer o nosso Criador e o nosso Redentor. A notinha nos diz: pela medida da graça que ele concede ao instrumento humano, ninguém precisa perder o céu. Ninguém precisa perder o céu. A perfeição de caráter é alcançável por todo aquele que nela se empenha. Isto é a própria base do novo concerto evangélico. A lei de Jeová é a árvore. O evangelho são as perfumosas flores e os frutos que ela produz. É isso que está dizendo aqui. Vamos agora então para a pergunta número 6. O que nunca deveria ser feito? O que nunca deveria ser feito? Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9. Outrora, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, o que nunca deveria ser feito? Nunca deveríamos voltar para trás aos rudimentos do mundo. Aqui diz, outrora, antes, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora já conheceis a Deus. Como é que vocês podem voltar para trás? Como é que vocês, conhecendo o verdadeiro Deus, vão voltar a servir os deuses de outrora? É isso que está dizendo. Então, nunca devemos voltar para trás. Devemos prosseguir para frente, crescer no conhecimento do nosso verdadeiro Deus. A nossa notinha nos diz: por que, como cristãos professos, é uma pergunta, como cristãos professos, estamos tão misturados com o mundo a ponto de perdermos de vista a eternidade, a ponto de perdermos vista a Jesus Cristo e a ponto de perdermos de vista o Pai? Porque, pergunto-vos, existem tantas famílias destituídas do Espírito de Deus? Por que há tantas famílias que possuem tão pouco da vida e do amor, da semelhança de Jesus Cristo? É porque não conhecem a Deus. Olha, bem clara a resposta. É porque não conhecem a Deus. Se conhecessem a Deus pela fé, se o contemplassem a Jesus Cristo, que veio ao nosso mundo para morrer pelo homem, veriam no Filho tão incomparável formosura que pelo contemplar seriam transformados na mesma imagem. Agora vedes o erro de conformar-vos com o mundo. Olha aí. Então, por que existe essa conformidade com o mundo? Porque não se conhece a Deus. Então, temos um erro muito grande quando nos conformamos com o mundo, quando nos conformamos às regras do mundo, quando nos queremos conformar às modas do mundo, ao alimento do mundo, ao jeito de falar do mundo. Parece que nós estamos mais preocupados muitas vezes em agradar o mundo do que em agradar a Deus. Nós não temos que perguntar-nos o que dirão as pessoas, mas sim o que dirá Deus de mim.
Porque muitas vezes estamos pensando, se eu vou usar uma roupa mais decente, o que vão dizer os outros? O que vão dizer na escola? O que vão dizer no meu trabalho? Então, quando eu vou no trabalho, eu vou na escola, vou me conformar ao mundo? Perdendo de vista o meu Redentor e o meu Salvador? Não, queridos irmãos, queridas irmãs, sejamos cristãos em todo lugar, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja. Sejamos cristãos autênticos, onde queira que nós estejamos, sejamos proclamadores desse Deus maravilhoso que nós temos, porque é a Ele quem nós queremos agradar. Vamos para a pergunta 7. Qual é o maior desejo do cristão? Oséias capítulo 6, versículo 3, ainda falando desse crescimento no conhecimento, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, qual é o maior desejo do cristão? Prosseguir nesse conhecimento de Deus. Não há um momento em que nós possamos dizer: pronto, até aqui já conheci tudo, já não preciso mais de conhecer. Não, essa faculdade nunca acaba, esse conhecimento nunca acaba. Cada dia devemos aprender mais e mais. A notinha nos diz: não demorará muito até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna. Amém. Estejamos preparados cada dia para que quando Jesus volte em glória, nós possamos viver uma vida longa, cheia de amor, cheia de felicidade, cheia de alegria, sem medo da morte, mas lá ainda vamos crescer em conhecimento, porque o conhecimento de Deus nunca acaba. Então, resumindo as lições que nós aprendemos aqui nesta lição de crescendo em conhecimento primeiro, devemos estar unidos com Cristo, com o amor do Pai em nós, espírito com espírito, coração com coração, unir o humano com o divino para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Segundo, se nós já conhecemos a Deus, então, como pessoas que crescemos nesse conhecimento, vamos apresentar a Cristo ao mundo, vamos apresentar a Deus ao mundo, porque enquanto mais eu ensino, enquanto mais eu apresento a Cristo ao mundo, mais eu aprendo dele. Terceiro, devemos meditar na lei de Deus para saber em que eu estou errando. Sem a lei não dá para crescer em conhecimento. Eu tenho que saber, tenho que conhecer a lei para saber o que Deus pede de mim e assim eu poder crescer nesse conhecimento. Quarto, não devo sentir vergonha de conhecer a Deus. Ao contrário, devo sentir vergonha de não conhecê-lo. Essa deve ser a nossa vergonha. Outra lição é que não devemos voltar para trás. Jamais. O Senhor quer que sempre vamos para frente, mas para trás, jamais. Outra coisa que acabamos de ver, devemos ter o desejo de crescer sempre nesse conhecimento e nessa búsqueda do nosso Senhor. E o que acontece se nós não quisermos avançar nesse conhecimento, se nós não crescermos nesse conhecimento? O que acontecerá? Como vimos na pergunta número 3, haverá oscuridão, porque não teremos a mente clara, então estaremos na escuridão, trocaremos a verdade pela mentira, no lugar de adorar o verdadeiro Criador, vamos acabar adorando criaturas e finalmente a perdição que nenhum de nós queremos. Então que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, que nós possamos hoje pedir ao Senhor a sua força, o seu poder, para que nós possamos crescer cada dia mais nesse conhecimento e um dia nos encontrar com o nosso Salvador e estar no meio daquela multidão que dará aquela alegria ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.